Boa noite, bacharéis do Botequim, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo. E hoje encerrando a trilogia Senna e Prost, contando como foi a temporada de 1990, relembrando a temporada de 1990, último vídeo dessa série. E contamos a temporada de 88, contamos a temporada de 89 e agora encerrando com a temporada de 1990 a partir de agora. Vamos lá! A temporada de 1990, a pré-temporada de 1990 já foi agitada, com trocas importantes entre os principais pilotos. Alain Prost foi para a Ferrari para correr ao lado do Nigel Mansell, no lugar do Gerhard Berger, que foi para a McLaren para correr ao lado de Ayrton Senna. Depois de 2 temporadas sofrendo na Lotus, Nelson Piquet também trocou de time e foi correr na Benetton. E outros 2 brasileiros disputariam a temporada de 1990, Maurício Gugelmin na Leyton House e Roberto Pupo Moreno na Euroburn. E a primeira corrida da temporada foi o GP dos Estados Unidos, no dia 11 de março nas ruas de Phoenix, ao invés de Detroit, como vinha sendo nos anos anteriores. E começou com surpresas no grid. Isso porque naquela época, o treino de sexta-feira e o treino de sábado, os dois contavam para a formação do grid. E mesmo com a maioria dos pilotos treinando para valer mesmo no sábado. Mas o Berger foi o mais rápido no treino de sexta e Senna foi apenas o 5º colocado. E no sábado o treino foi debaixo de chuva e, obviamente, ninguém conseguiu baixar o tempo, e os tempos de sexta foram os que valeram na formação do grid. Então o Berger quebrou uma sequência de 6 poles seguidas do Senna e largou na frente logo em sua estreia na McLaren. Ao seu lado na primeira fila estava Minardi de Pierluigi Martini. A segunda fila era Andrea De Cesaris da Lara e Jean Alesi da Tyrrell. O Senna era o 5º e Prost o 7º. Então realmente um grid totalmente atípico, já marcando o início da temporada de 1990. E na corrida o Alesi pulou na frente logo na largada, e com o abandono de Berger, o Senna assumiu a 2ª posição. E foi tirando a diferença, e depois de uma disputa fantástica com o Alesi, venceu a corrida. E o Alesi subiu ao pódio pela primeira vez na Fórmula 1. Então vamos ver aí como foi essa disputa entre Ayrton Senna e Jean Alesi no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990. Ele chegou um pouquinho mais agarrado, mas balançou no meio da curva. Outra vez, agora é com ele, agora é na dele, é do jeito que ele gosta. Vai tentar voltar Alesi. Vai voltando Alesi, dá um troco Jean Alesi em cima do Senna. Porque ele retardou tudo que tinha direito e mais um. Foi Tec na frente de Alesi e Senna. Alesi, sai também Senna. Lá vai Senna. Aproveitou a carona. Foi aí que o Alesi deu o troco. Agora o Senna deixa o carro, mesmo perdendo velocidade, deixa o carro na frente do Alesi. O Alesi vai voltando. Tá complicada a coisa. Próxima é a direita do Senna. Que pega fantástico. Bela disputa, hein? E a corrida seguinte foi no GP do Brasil. E depois de 10 anos correndo em Jacarepaguá, a Fórmula 1 voltou ao remodelado circuito de Interlagos, que agora tinha um traçado bem mais curto do que na década de 70, ou seja, de 7.960 km para mais ou menos 4.300 km. E foi criada também uma nova chicane. Vocês estão vendo a imagem aí, o traçado antigo em preto, o traçado novo em vermelho. Foi criada uma nova chicane que foi sugerida pelo Ayrton Senna e que levou o nome de S do Senna, como a curva conhecidíssimo S do Senna, que faz parte do traçado de Interlagos até hoje. E a corrida foi disputada no dia 25 de março, apenas algumas semanas depois de que o recém-presidente, empossado presidente brasileiro Fernando Collor, tinha congelado a caderneta de poupança de 80% dos brasileiros com o intuito de diminuir a circulação de dinheiro no país, para tentar conter a inflação. E o que tem a ver política? Por que eu estou falando de política aqui num vídeo de Fórmula 1?
Vocês vão entender logo logo, né? Porque o nosso querido Jean-Marie Balestre usou desse fato para desdenhar dos pilotos brasileiros, dos torcedores brasileiros, né? Porque, obviamente, né, depois do que aconteceu em 1989, os torcedores brasileiros colocaram várias faixas, né, nas arquibancadas, camisetas, xingando o Balestre, comparando o Balestre com Hitler e, né, com tudo quanto é dizer aí né, contra o Balestre. E o Balestre, né, essa figura desprezível, né, que a gente já conhece, ele desdenhou dos brasileiros, soltando aí a seguinte frase: que tenho o perverso prazer de enfrentar um público em delírio. Gostaria de informar o público brasileiro que este é o nosso campeonato mundial da FIA e que já tivemos problemas na Córcega com o campeonato mundial de ralis. E tivemos de lhes lembrar que se não tomassem as medidas necessárias, ficariam sem o campeonato. E olhem que eles são mais bravos do que os brasileiros. Não nos atiram com tomates, mas bombas. E de qualquer forma, brasileiros agora nem dinheiro para comprar tomates têm. Realmente uma figura desprezível, né, de Jean-Marie Balestre. Bom, e na corrida, o Senna largou na pole position e liderava a corrida até com certa tranquilidade, atrás aí da tão sonhada vitória no GP do Brasil. Só que na volta número 42, ele foi ultrapassar o retardatário Satoru Nakajima, tomou uma fechada, né, e quebrou o bico do carro. Né, e aí ele teve que ir para os boxes e perdeu a liderança para o Prost, mas ainda chegou na terceira posição. Olha aí a fechada, né, do Nakajima. A terceira etapa foi o GP de San Marino, em Imola, e Ayrton Senna largou na pole position, mas abandonou apenas na terceira volta com o pneu furado. Ricardo Patrese venceu, Berger foi o segundo e Nannini o terceiro. Prost foi apenas o quarto e o Nelson Piquet aí chegou na quinta posição. No GP de Mônaco, Senna venceu de ponta a ponta, uma corrida até relativamente tranquila. Jean-Lézy Dathie foi o segundo, Berger foi o terceiro e o Prost abandonou. Na corrida seguinte, no Canadá, o Senna venceu novamente, dessa vez com uma dobradinha brasileira com Nelson Piquet em segundo, né, seu primeiro pódio do ano. Nigel Mansell também subiu ao pódio pela primeira vez em 1990 e Prost foi o quinto colocado. Uma curiosidade, né, é que nessa corrida foi no mesmo dia que o Brasil estreou na Copa de 90 contra a Suécia, né, vencendo por 2-1. No GP do México, o Senna disputava o seu 100º grande prêmio na Fórmula 1, mas quem fez a pole position foi o Berger, né? O Senna foi apenas o terceiro. No domingo, antes da corrida, o Brasil já havia sido eliminado da Copa do Mundo pela Argentina, né? Aquela tragédia ali, né? Que o Maradona deitou na zaga brasileira, tocou para o Canidia e tirou o Brasil da Copa. E em virtude da transmissão do jogo que teve depois, né, da Copa do Mundo, entre Alemanha e Holanda pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a corrida não foi transmitida na íntegra pela Globo, né? Ou seja, desde aquela época que realmente os fãs de Fórmula 1 já ficavam, já tinham esse problema, né, de perder corridas por transmissão de futebol. Felizmente esse ano a FIA colocou, né, mudou os horários das corridas justamente para não entrar em conflito com nenhum jogo da Copa, né? Isso foi uma excelente ideia. Na corrida, o Senna pulou na frente e com uma estratégia de não trocar o pneu, ele foi perdendo rendimento, né? E o Prost, que tinha largado na 13ª posição, e aí naquele estilo Prost, né? Um que vai quebrando ali, outro vai entrando no box aqui, o Prost foi indo, foi chegando. Ele parou nos boxes para trocar os pneus, né? E com pneus novos ele chegou no Senna, né? E essa foi a primeira disputa entre os dois na pista na temporada de 1990. O Prost passou, assumiu a liderança e ganhou a corrida. O Senna também foi ultrapassado pelo Mansell e teve o pneu furado 2 voltas depois, né, a 9 voltas para o final, e abandonou. Então vamos ver como é que foi as ultrapassagens e como foi o abandono do Senna. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell.
juntinhos, colocou Prost, vai tentar agora, não vai dar para segurar. Alain Prost ultrapassa Ayrton Senna. Alain Prost assume a liderança do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. O Reginaldo já disse, o carro do Senna está desequilibrado, sai de frente a McLaren de Ayrton Senna. Agora sofre toda a pressão do Nigel Mansell. Se mantém em segundo lugar Ayrton Senna. Alain Prost vai aproveitar esse momento para dar uma largada. Olha o Mansell chegando. Vai tentar também. Agora não tem jeito mais. Por fora, no mesmo ponto, Nigel Mansell também consegue ultrapassar Ayrton Senna. As duas Ferraris na ponta do Grande Prêmio para tentar. E aí, problema. Tem um pneu estourado de Ayrton Senna. O carro estava desequilibrado. Havia problema de pneu. Ayrton Senna do Brasil. No GP da França, quase tivemos uma zebra histórica, né? Quando Ivan Capelli, da Leyton House, né, companheiro do Maurício Gugelmin, liderou a corrida por 45 voltas, graças a uma estratégia e a um rendimento surpreendente do carro. Para ter uma ideia, nenhum dos carros da equipe tinha sequer passado da pré-qualificação na corrida anterior, né? Ficaram fora da corrida. E por algumas voltas a Leyton House chegou a ter os dois carros na frente, com o Capelli em primeiro e o Gugelmin em segundo, né? Mas o motor do brasileiro estourou pouco tempo depois. Mas o piloto da casa, Alain Prost, ultrapassou Capelli a 4 voltas do fim e venceu a corrida nessa que foi a 100ª vitória da Ferrari na Fórmula 1, com o italiano em segundo, e o Senna completou o pódio na terceira posição. O Alain Prost venceu a terceira corrida seguida no GP da Inglaterra e assumiu a liderança do campeonato. O Ayrton Senna foi o segundo e o piloto da casa, o Nigel Mansell, que tinha feito a pole position, chegou em terceiro. Perdão. O Thierry Boutsen foi o segundo e o Ayrton Senna foi o terceiro. E o Nigel Mansell, que tinha feito a pole position, ele estava liderando a prova e quebrou, e desanimado, ele chegou a anunciar a aposentadoria da Fórmula 1 no final da temporada, surpreendendo o mundo, né? E essa corrida também foi marcada por uma grande disputa entre Senna e Mansell no início da temporada, no início da corrida. Então vamos conferir. O Mansell apertando o Senna. Os dois já começam a ter um pouco de distância do Gerhard Berger. Vai tentar o Mansell, colocou por fora. Vai da curva, ganha preferência, ultrapassa, olha o troco do Senna. Fantástico troco de Ayrton Senna. Colocou o Nigel Mansell, Senna, sem respirar. Tentou a bota, ultrapassou, recupera a primeira posição. Enquanto a TV ficou na briga do Prost com o Boutsen, o Nigel Mansell toma o primeiro lugar de Ayrton Senna. Aí a repetição da ultrapassagem. O momento em que Nigel Mansell apertou, abriu, foi para cima do Senna. Aí veio para a curva à esquerda, preferência dele, agiu certinho agora, não deu chance para troco. É o líder do Grande Prêmio da Inglaterra, Nigel Mansell. O Ayrton Senna voltou a vencer, né, no GP da Alemanha e voltou a assumir a liderança do campeonato. O Alessandro Nannini foi o segundo e Berger o terceiro. Prost foi o quarto, né, e o Senna decidiu a corrida a 12 voltas do final, com uma ultrapassagem, uma belíssima ultrapassagem sobre o Alessandro Nannini. Então vamos conferir como foi essa ultrapassagem aí do Ayrton Senna, que lhe garantiu a vitória para o GP no GP da Alemanha. Ele que aí na saída, saindo mais equilibrado, acelerando mais, e usando a curva agora em sexta marcha, para tentar a ultrapassagem. Ciscou de um lado para o outro, pegou o vácuo. Nannini mexe para lá, mexe para cá, lá vai o Senna para passar. Lá vai Senna, ele e Nannini brigando, passa na frente, faz a ultrapassagem aí, Ayrton Senna. Foi para cima com tudo, esperou o momento certo, eu dizia, não era na freada da chicane, era na saída da chicane. Para sair mais equilibrado, para quando despejasse quarta, quinta e sexta usasse a potência. A 10ª etapa do campeonato foi o GP da Hungria.
né? E Thierry Boutsen fez sua primeira pole position na sua carreira e venceu a corrida de ponta a ponta, né? Essa que foi sua última vitória na Fórmula 1. Ayrton Senna foi o segundo e Nelson Piquet foi o terceiro. O Prost abandonou. Essa foi provavelmente, né, a melhor corrida da temporada de 1990. Foi uma temporada que teve várias corridas boas e a da Hungria foi uma delas, talvez a melhor, né? Com os líderes andando próximo durante todo o tempo, né? O Nigel Mansell fazendo uma linda manobra sobre o Berger, né? Teve um acidente, um toque do Senna com o Nannini e também no final uma bela briga entre os dois amigos, né? Os grandes amigos Ayrton Senna e Thierry Boutsen no final, né? E o Boutsen acabou levando a melhor e acabou vencendo a corrida. Vamos conferir aí todos esses momentos, né, do Grande Prêmio da Hungria. Vai tentar de novo, hein? Vai tentar de novo. Agora não vai ter jeito. Vai espremer na parede ali. Berger e Mansell. Por dentro o Berger. Faz a ultrapassagem em cima do Mansell. Tentou voltar o Mansell, mas o Berger segurou bem por dentro. Faz a ultrapassagem Berger em cima de Mansell. O Mansell se desespera, vai por fora. Vai por fora, o que ele quer? Passou. O Berger tenta voltar. Esse é Nigel Mansell. O Berger deve ter errado uma marcha para ele mergulhar ali por fora. Olha o Senna como foi, tocou o Nannini. Bateu no Nannini e jogou o Nannini para fora. Forçou em cima do Nannini e jogou o Nannini para fora. Resta ver o que aconteceu no carro do Senna no bico ali. Que ele jogou o Nannini para fora. Olha ali. Tentou passar. Botou meio carro. Nannini fechou. Roda com roda. E o Senna, finalzinho de corrida. Se eu estivesse num cassino, lá vai ele. Lá vai ele. Buscou por dentro, o Thierry fechou, ele veio por fora, o Thierry fechou tudo. Mas não fechou não, bateu pra porta na cara do Senna. A corrida seguinte foi na Bélgica, né, e uma corrida que teve 3 largadas, né? Ayrton Senna venceu, Prost foi o segundo e Berger o terceiro. E os outros 2 brasileiros também pontuaram. Nelson Piquet chegou em quinto e Maurício Gugelmin na 6ª posição. Esse que foi o único ponto que o Maurício Gugelmin conquistou na temporada. A próxima corrida era na Itália, né, a casa da Ferrari, e todo mundo acreditava, né, que a Ferrari era a favorita, que o Alain Prost, né, todo mundo apostava numa vitória do Alain Prost, né, incluindo o Ron Dennis, chefe, né, do Ayrton Senna, chefe da equipe McLaren, né, que também acreditava que o Prost era favorito, que o Prost ia vencer a corrida, né. E aí o Senna fez uma aposta com o Ron Dennis, fez uma aposta dizendo, olha, vamos fazer o seguinte então, se eu ganhar essa corrida aqui, você me dá o carro da McLaren de presente. E o Ron Dennis aceitou a aposta, né, e na corrida aconteceu isso aqui. Depois de 3 anos liderando e tendo problemas nas 2 últimas voltas, aí vem Senna para vencer, acaba a maldição de Monza. Aí vem Senna na ponta dos dedos. Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta vence o Grande Prêmio da Itália. De ponta a ponta, finalmente Senna vence em Monza. Em cima da Ferrari, em cima de Prost, na casa da Ferrari vence Senna. Ayrton Senna no Brasil de ponta a ponta. Abre mais 3 pontos em cima de Prost. Abre 2 vitórias em cima de Prost. Agora são 6 vitórias contra 4. Isso pode ser importante na decisão do campeonato. Olha aí, ó, essa é a McLaren, né, dessa corrida que o Ayrton Senna ganhou de presente do Ron Dennis, que tá lá na entrada do Instituto Ayrton Senna. Tá aí, né, o cara vai apostar com o Senna, né, apesar também, né, que talvez ele pode ter feito uma psicologia reversa aí, né, tal, né, mas enfim, perdeu a aposta, apostou, perdeu e teve que pagar, e tá ali a McLaren no Instituto Ayrton Senna. A corrida seguinte foi o GP do Portugal, e às vésperas da corrida, né, foi anunciado que a revelação do ano, Jean Alesi, seria contratado pela Ferrari para o lugar do Nigel Mansell para a temporada de 1991. E o Nigel Mansell conquistou sua única vitória na temporada de 1990, naquele estilo Mansell, né, com muito arrojo, mas também com algumas doses de atrapalhada, né. Na largada ele praticamente espremeu ali o companheiro de equipe dele, o Prost, no muro. Depois ele fez uma
fazendo com que os dois perdessem as posições para as McLarens. Depois ele fez uma bela manobra de ultrapassagem ali para cima do Senna. E depois também jogou o retardatário Felipe Alliot no muro. Então o Nigel Mansell, né, naquele estilo Nigel Mansell. Né? Vamos conferir. Vai pintar a luz vermelha. Pinta vermelha, vem a verde, vamos para a largada. Mansell já tenta fechar. Senna tenta mergulhar por fora. Pode até tomar a ponta Senna. Lá vai Senna. Lá vai Ayrton Senna. Berger vem por dentro. Senna, Berger, Mansell, eles mergulham na curva. As duas McLaren largando de forma excepcional. Prost larga mal e cai para a quarta posição. Cai para a quinta posição, Prost. Senna largou excepcionalmente bem e eu não entendi porque o Mansell também largou e fechou imediatamente. Agora ele entrou muito próximo, entrou com mais ação. Agora vai ser difícil, porque agora ele pega o vácuo. Vai puxar aí, ó. Vai tirar o Mansell. E o Senna se lembrou da temporada de 89 e não foi pra cima dele ali, porque se vai, bate de novo. Olha a encrenca pro Mansell aí na frente, a parede que apareceu na frente dele. Ele vai abrindo o caminho, olha só, se tocou. O pneu vai pulando, tem que passar Berger, tem que passar Senna. O Mansell tocou ali. Com o Felipe Alliot eu disse, eu quero ver na hora que chegar no Felipe Alliot que não gosta de tomar volta de ninguém. Parece que eu estava cantando essa pedra. Quero ver a hora que chegar no Alliot que não gosta de tomar volta de ninguém. Esse é o Nigel Mansell, eu gosto do Mansell, eu sou fã do Mansell. O Mansell deixava as corridas bem mais divertidas. Bom, a 14ª etapa do campeonato, o Grande Prêmio da Espanha, e o Senna já podia até ser campeão, né, nessa corrida, dependendo de uma combinação de resultados. Porém, na sexta-feira, um grave acidente aconteceu ali com o piloto Martin Donnelly da Lotus, né, durante os treinos. Né, a gente não tem imagem do acidente, né, em si, mas o Donnelly, né, bateu e foi arremessado, né, do carro, ficou ali estirado na pista, né, com as pernas todas retorcidas, né, também teve traumatismo craniano. Realmente uma imagem muito forte, né, na corrida, e realmente uma triste o piloto estirado no chão. O Senna ficou muito abalado com isso. Ele foi conversar, né, com o médico Sid Watkins ali, que era seu amigo, para pedir informações sobre o piloto. O piloto sobreviveu, felizmente sobreviveu, mas claro que, né, esse acidente aí marcou o fim da carreira dele na Fórmula 1. E o Senna tempos depois até falou, né, sobre esse acidente em uma entrevista, né, falando sobre esse acidente, do quanto ele ficou abalado ao ver essas imagens aí fortíssimas, né? Então vamos conferir o que o Senna falou aí nessa entrevista. Você vê situações como essas, você pensa realmente se até quando você vai resistir a tudo isso, se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Bom, e na corrida o Senna acabou abandonando, o Prost venceu, o Mansell chegou em segundo e o Alessandro Nannini da Benetton em terceiro. Esse que foi o seu último pódio na Fórmula 1, porque infelizmente uma semana depois uma outra tragédia aconteceria. O Alessandro Nannini sofreu um acidente de helicóptero na Itália. Ele tinha recém comprado um helicóptero, foi ali, né, na fazenda do pai dele, levar o helicóptero na fazenda do pai dele para mostrar para o pai dele. Contratou um piloto profissional de helicóptero, mas acabou sofrendo um acidente ali, né, quando estava pousando o helicóptero, e uma das hélices decepou o braço direito do Nannini, que chegou a ser reimplantado, porém também marcou, né, o fim da carreira do Nannini na Fórmula 1. E para o lugar do Nannini foi contratado o brasileiro Roberto Pupo Moreno na equipe Benetton para correr ao lado do Nelson Piquet, né, para a próxima corrida, que era o GP
do Japão, né? O GP do Japão, que era a última etapa do campeonato, a penúltima etapa do campeonato, mais uma vez, né, o Senna e Prost na briga, né? Só que dessa vez a vantagem era do Senna, né? Na temporada de 1990 ainda tínhamos aquela regra dos descartes, né, onde das 16 corridas os 5 piores resultados eram descartados, consideravam-se apenas os 11 melhores resultados de cada piloto na pontuação do campeonato. Então, como é que estava o campeonato nessa, né, como é que estava a situação do campeonato, né? O Senna, ele tinha 6 vitórias, 2 segundos lugares e 3 terceiros lugares, somando 78 pontos, né? Então, o Senna já tinha ali 11 resultados, né? Os seus 11 melhores resultados eram esses: 6 vitórias, 2 segundos lugares e 3 terceiros lugares, 78 pontos. O Prost, né, os seus 11 melhores resultados eram 5 vitórias, 2 segundos lugares, 1 terceiro lugar, 2 quartos lugares e 1 quinto lugar, somando 69 pontos, né? Então o Prost, ele precisava vencer as 2 próximas corridas, né, o Japão e na Austrália, para poder ser campeão, dependendo só dele, né? Ou seja, como é que seria o campeonato? Se o Prost vencesse no Japão e na Austrália, mesmo que o Senna chegasse em segundo nas 2 corridas, né, como é que ficaria o campeonato? O Prost ficaria com os 11 melhores resultados do Prost seriam 7 vitórias, 2 segundos lugares, 1 terceiro lugar e 1 quarto lugar, totalizando 82 pontos. E o Senna ficaria com 6 vitórias, 4 segundos lugares e 1 terceiro lugar, totalizando também os mesmos 82 pontos. Só que nesse caso a vantagem seria do Prost, porque o Prost teria uma vitória a mais, né? 7-6. Então essa era a situação do campeonato, né? E o campeonato, né, e quando chegaram no Japão, já começou, né, teve a primeira polêmica, que foi o seguinte, né? O Ayrton Senna, ele no ano anterior, em 89, ele tinha feito a pole position, só que ele perdeu a primeira posição na largada para o Prost, né? E ele a justificativa foi que o pole position, né, as posições ímpares, largavam no lado, digamos, pior da pista, no lado mais sujo, né, que obviamente tem menos tração, né, porque o lado de fora é onde geralmente os pilotos fazem a tomada, então consegue largar melhor. E o Ayrton Senna, ele solicitou que as posições de largada fossem alteradas, que as posições ímpares passassem para o outro lado da pista, para o lado de fora. Ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente diz que as posições foram trocadas na véspera da corrida para prejudicar o Senna. Não foi. As posições eram as mesmas, né? O Senna que pediu para que as posições fossem alteradas e não foi atendido pelo Balestre, obviamente, né? Obviamente que o Balestre não ia atender um pedido do Senna, né? E o Senna já estava meio puto com isso, né? E aí teve uma outra situação que foi no briefing da corrida, né? No briefing antes da corrida, que o Nelson Piquet, né, levantou uma questão, né? Porque o Senna na temporada de 89, no acidente com o Prost, a desclassificação do Senna, a justificativa foi que o Senna ele bateu e ele não contornou a chicane, ou seja, ele teria que voltar, fazer o trajeto da chicane e continuar na corrida. E o Nelson Piquet levantou essa questão, né, no briefing, falando: olha o seguinte, se a gente perder a chicane, é muito mais perigoso a gente ter que voltar para contornar a chicane. Então seria muito melhor, de repente, colocar um fiscal ali para ver, e o fiscal liberando, vendo que não tem trânsito, libera para a gente continua a corrida, né? E todo mundo concordou com isso, e aí aconteceu isso. Então a gente vai ver como foi esse briefing, a explicação do Nelson Piquet e a reação do Senna com tudo isso. It was a big fuck up last year with the Ayrton. Why we have to repeat the same thing? The same thing is, if you miss the king, the steward stop you. All right, I have no traffic, let you go. Então era nesse clima que teríamos a largada do Grande Prêmio do Japão, ou seja, o Senna se sentindo, já totalmente com tudo aquilo guardado do ano anterior, da desclassificação injusta do ano anterior, o pedido dele que foi negado,
né, de largar no lado limpo da pista, que foi negado pelo Balestre, e mais essa polêmica no briefing. Então o Senna realmente estava emputecido, né? E aí, a frase assim, né, que a gente ouve falar assim, né, que o Senna falou, é que é o seguinte, né, ou eu faço a primeira curva em primeiro, ou não tem curva, né? Ou seja, o Senna estava realmente puto, né? Até no filme do Senna tem aquela frase também que o sistema me ferrou várias vezes, mas hoje não, hoje vai ser do meu jeito, né? E foi assim que aconteceu, esse foi o jeito, né, que o Senna deu para resolver as coisas. Bandeira verde acionada, vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde, Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente, Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro, aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas de 1990. Bom, eu vou deixar para falar sobre esse acidente depois, no final da corrida, no final do vídeo, né? A gente faz uma análise da temporada, eu comento sobre esse acidente, né? Vamos focar aqui na corrida, depois a gente volta para falar especificamente sobre isso. Bom, os dois fora da corrida, o título decidido a favor de Senna, e como se já não bastasse, né, a alegria do título do Senna para os torcedores brasileiros, também tivemos uma dobradinha brasileira com Piquet, vitória de Nelson Piquet, Roberto Pupo Moreno em segundo, esse que foi o único pódio do Moreno na sua carreira na Fórmula 1, e a última dobradinha brasileira da história da Fórmula 1, né? Depois tivemos o Senna e o Piquet subindo no pódio juntos em 91, a última vez no GP da Bélgica, mas o Senna em primeiro, o Piquet em terceiro. E tivemos depois o Felipe Massa e o Nelsinho Piquet subindo no pódio juntos na Alemanha em 2008, né? O Nelsinho em segundo, o Massa em terceiro. Mas dobradinha brasileira, a última foi Piquet e Moreno no GP do Japão. Então vamos ver como foi. Agora não perde mais, aí vem Piquet, mergulha na curva de chegada, vai puxar para a direita. Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet 3 anos depois! Agitadas as bandeiras brasileiras em verde e amarelo. Festa da Benetton na dobradinha. Nelson Piquet do Brasil faz as pazes com a vitória. Nelson Piquet torna ainda mais alegre este grande prêmio do Japão. O grande prêmio do título mundial de Ayrton Senna. Bom, e a última corrida no GP da Austrália, GP de uma corrida histórica que foi o GP de número 500 da história da Fórmula 1, né? E em homenagem a isso, né, a FIA chamou ali os campeões mundiais da época, né, os então campeões mundiais ainda vivos, né, e tiraram essa foto aqui. Obviamente que o Prost não está na foto, porque ele ainda bravo com o que aconteceu no Japão, não quis sair na foto do lado do Senna. E também o Niki Lauda não está nessa foto, né? Não sei exatamente o motivo, mas o Niki Lauda também não está, né? Então, quem vemos aqui na foto, né? James Hunt, ali em pé, James Hunt, campeão de 76, Jack Stewart, 69, 71 e 73, se eu não me engano. Não sei, não vou chutar os títulos aqui, porque eu realmente não vou me lembrar agora, né? E tô sem minha cola. Danny Hulme, Nelson Piquet, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna e o tricampeão Jack Brabham. Realmente uma foto de peso, né, aqui dos campeões, né, no GP de número 500 da história da Fórmula 1. E na corrida, né, nova vitória de Nelson Piquet. O Ayrton Senna chegou a liderar a corrida, mas acabou batendo e abandonando. E uma nova vitória de Nelson Piquet, Mansell em segundo e o Prost em terceiro, né? Uma grande exibição do Nelson Piquet, com direito a uma belíssima ultrapassagem sobre o Mansell, e depois na penúltima volta uma fechada histórica também aí do Nelson Piquet no seu rival Nigel Mansell. Vamos conferir. E o segundo lugar. Vamos com o Nelson Piquet. Vem para completar mais uma volta. Estão praticamente juntos, tenta tirar, aproveita, vai ser segundo lugar, Nelson Piquet. O brasileiro assume o segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália. Vai Piquet, tem a Brabham ali à frente dele do Stefano Modena. Ele encosta na Brabham,
vai pro retão, coloca a brava entre ele e Nigel Mansell. Fechou Piquet, pé embaixo, vem pra curva, Mansell chega, fecha a porta, Nelson Piquet, Mansell, um abraço. Mansell não conseguiu fazer a curva, Nelson Piquet vai ganhar o grande prêmio. Bom, e aí, assim, acabou-se a temporada de 1990 e eu falei que eu ia falar sobre o acidente aí que definiu o campeonato. A gente vê muita gente, né, torcedores ali comemorando, é isso aí, esse foi o troco, parabéns, é isso aí, o Senna, papapá. Eu já tive, né, pensei assim também, né, principalmente na época, eu era criança, eu tinha 7 anos, então comemorei, não, tá certo, tinha que fazer isso mesmo. Mas hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que eu entendo todos os motivos que levaram, né, o Senna a fazer isso, né? Ou seja, ele tinha até suas razões, né? Porque ele tinha sido prejudicado em 89, ou seja, o sistema, vamos dizer, estava contra ele. E claro, né? Ele achou que não foi um jeito de mostrar, né, que ele não ia deixar de novo, né, ser prejudicado. É compreensível, mas eu não consigo achar assim legal, né, muito legal, porque primeiro que assim, pô, foi uma temporada, a temporada de 90 foi uma das temporadas mais legais, né, ou seja, foi a última vez que nós tivemos Senna, Prost, Piquet e Mansell ganhando corridas numa temporada. Tivemos 4 equipes vencendo, a McLaren, a Ferrari, a Benetton e a Williams, e acho que a temporada merecia um final melhor, né? Eu acho que seria muito mais legal se o Senna sei lá, fizesse uma ultrapassagem espetacular no Prost ali e ganhasse a corrida, ganhasse o campeonato, né? Enfim. Ou então, né, que, sei lá, que fosse para jogar o carro, mas não da forma como foi feita. Realmente foi uma coisa assim, até perigosa, né? O Senna, cara, ele estava, sei lá, 300 por hora, 200 por hora ali, né? Então, realmente foi uma atitude extrema, né, do Ayrton Senna, que mesmo ele tendo as suas razões, né, digamos, né, o Senna também era humano e ele também, às vezes, faziam coisas que não eram legais, né? Para mim, assim como o Schumacher fez, né, com o Hill, com o Villeneuve, o Senna fez com o Prost fez com o Senna, para mim não tem nenhuma diferença entre todas essas situações, né? Todas foram muito feias, muito tristes que tenham acontecido, que tenham, né, uma disputa tão bacana entre dois gênios da história da Fórmula 1 acabar 2 campeonatos decididos dessa forma, né? Seria muito mais legal se tudo tivesse sido decidido na pista, né? E quando eu falo, né, da questão do acidente em si, né, de ser perigoso, até tem um acidente que aconteceu 2 anos depois, olha só como um acidente muito parecido, né, um acidente do Senna do Prost, isso foi na Fórmula 3000 japonesa, 2 anos depois, olha só como, né, um acidente parecido, e um dos pilotos, né, um piloto ali que bateu na grade, acabou morrendo nesse acidente. Então realmente foi um acidente, foi uma atitude extrema, perigosa, que felizmente não aconteceu nada com nenhum dos dois, mas isso para vocês verem como estava o nível de disputa, os nervos realmente estavam ali, à flor da pele, uma disputa intensa entre 2 dos maiores gênios da história da Fórmula 1, que chegaram assim, ambos chegaram a consequências extremas de provocarem acidentes propositais para ganharem o campeonato. E isso sim, para mim, isso é uma mancha, né, tanto no Prost em 89 como no Senna em 90. Não precisava terminar dessa maneira nenhum dos 2 campeonatos. Eu tenho certeza que, né, até se lembra no filme do Senna, né, o depoimento do Ron Dennis falando que o próprio Senna ele não se sentia orgulhoso daquilo que ele fez. Né, mais uma vez falando, né, apesar de entender as razões que o levaram a fazer aquilo, o próprio Senna provavelmente, né, né, depois
provavelmente de cabeça fria, ele né, não se sentiu orgulhoso de ter feito aquilo. Mas isso é história, faz parte da história, né? É uma bela história que nós estamos aqui contando. Se não tivesse acontecido tudo isso, talvez a gente não estaria aqui contando essa história de uma maneira né, tão empolgada, tão legal. Mas claro, né? Seria muito mais legal ver o Senna, ver o Prost largando na frente, o Senna fazendo uma ultrapassagem daquelas típicas de Ayrton Senna, que só ele sabia fazer no limite. Talvez até, imagina se fosse no mesmo lugar, na mesma chicane, o Senna botasse o carro na mesma chicane e falasse, não, agora quem não vai fazer a curva sou eu, seu francês viado, né? Vem aqui, me fecha agora, seu, né, lazarento, né? Mas enfim, foi assim e tá tudo certo, né? Então é isso, meus amigos bacharéis, muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado dessa nossa série, do nosso resumo de temporadas. A gente vai fazer mais resumo de temporadas aí, né, aqui no canal. Tem muita gente pedindo pedindo algumas temporadas, alguns pediram a temporada de 93 também, que teve uma disputa entre Senna e Prost. Eu vou fazer a temporada de 93, não sei quando, mas é uma temporada que eu quero fazer porque é minha temporada preferida na Fórmula 1. Né? Eu acho que tem temporada de 93, tem muitos momentos marcantes que a gente pode relembrar aqui e falar. Então eu vou fazer mais pra frente, sim, temporada de 93, assim como outras temporadas. Tem muita vontade de fazer temporadas da década de 70, da década de 60. Né? Claro que vai precisar de bastante pesquisa, né? Porque eu não era nascido na época, né? Então eu não vi, vou ter que realmente pesquisar a fundo. Mas é isso aí, bacharéis. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, comentem, deem sugestões, críticas. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!